Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! Existe um exame extremamente importante para se analisar a atividade elétrica do coração. Através desse exame, é possível identificar certas irregularidades no coração, como relacionada à frequência cardíaca, batimento cardíaco por minuto, arritmias cardíacas, taquicardia, bradicardia, patologias coronárias, infarto do miocárdio, problemas nas válvulas cardíacas e muito mais. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo do eletrocardiograma, especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos ao estudo do eletrocardiograma. Eletrocardiograma, também conhecido por ECG. Para que serve isso, professor? Avalia a atividade elétrica do coração. Entendido? A avaliação da atividade elétrica do coração é capaz de indicar vários distúrbios que o coração apresenta. Claro que não vamos prever todos os distúrbios, tá, que o coração apresenta, até porque não é uma aula de cardiologia. Mas você pode estar se perguntando o seguinte: professor, eletrocardiograma é importante saber para quem vai fazer Enem? Em 2016 caiu uma questão no Enem sobre eletrocardiograma. É importante saber sobre ele? Sim. Claro que não precisa saber profundamente, até porque não vai ser perguntado numa prova, tá certo? Vai se colocar uma questão de eletrocardiograma que está mais voltada para a cardiologia do que para a biologia. Mas o que é importante você saber é a questão geral sobre eletrocardiograma, e é o que nós vamos discutir nessa aula. Os indicadores importantes para nós aqui nessa aula de ECG envolve o ritmo do coração, a frequência cardíaca, certas patologias e distúrbios do coração, ou seja, os principais indicadores de um eletrocardiograma ou do exame de ECG, que é feito através de um aparelho denominado de eletrocardiógrafo. O que o eletrocardiógrafo faz? Ele capta a atividade elétrica cardíaca por meio da pele do paciente através de eletrodos. Se você já fez um eletrocardiograma alguma vez na vida, alguém vem, entendido ou não, coloca uns eletrodos na sua região peitoral. Esses eletrodos não são colocados de forma aleatória. Você tem o eletrodo número 1, que tem que ser posicionado em determinada região do peitoral, o número 2, o número 3 e assim sucessivamente, tá certo? Esses eletrodos colocados aí estão ligados ao eletrocardiógrafo, que gera imagens lineares em ondas, demonstrando o padrão de funcionamento do coração. Ok? Quais são os tipos de ECG? Você tem o ECG de repouso, é aquele em que você fica repousando, deitado numa maca por um tempo. Quando você está bem descansado, é feito então o exame. O ECG de esforço, que nada mais é do que o teste ergométrico. Você sobe numa esteira de academia, começa inicialmente andando por sobre essa esteira, e à medida que o exame vai se processando, alguém vem e aumenta a velocidade da esteira, o médico que está acompanhando o eletrocardiograma, ele vai acompanhando a atividade respectiva elétrica do coração à medida que acelera a esteira. De tempos em tempos ele mede a sua pressão arterial, exatamente para verificar como é que está a evolução da sua pressão arterial durante o ECG de esforço.
E você tem também o Holter, que nada mais é do que um equipamentozinho, um dispositivo que você anda com ele, tá? Amarra ele na cintura e você vai passar aí 24 horas do dia com esse equipamento. Então você está caminhando, por exemplo, na rua, de repente ele apita, você para, ele faz o registro, você continua as suas atividades, daqui a pouco ele apita de novo, você para, e assim ele vai registrando todas as atividades num período de 24 horas. É um exame extremamente específico para identificação de certas patologias específicas do coração. Ok? Vamos ao ECG? Vamos lá, vamos analisar como é que funciona, né? O que é que, na verdade, um ECG ele analisa. Vamos lá. Um ECG ele é assim, ó, você tem um papel milimetrado, entendido? Que está subdividido por esses quadradinhos aqui. Você verifica que há quadradinhos pequenos e há quadrados grandes, tá vendo? Isso aqui é um quadrado grande, isso aqui é outro quadrado grande, aqui embaixo temos outro quadrado grande, entendido? Certo ou não? Dentro de cada quadrado grande, você encontra uma sequência de 5 quadradinhos pequenos na horizontal, 5 quadradinhos pequenos na vertical, e assim por todo aquele papel de impressora do aparelho do eletrocardiógrafo. Em cima desse papel, tá, é impresso umas ondas. Onda P, onda Q, onda R, onda S e a onda T. As ondas Q, R e S formam o denominado complexo QRS. Por isso que está aqui, ó, P de Papa, Q de Quebec, R de Romeu, S de Sierra e T de Tango, ou simplesmente PQRS, que é a mesma sequência do alfabeto, não é isso? Letra P, Q, R, S, T. Show de bola? Entendido? Isso aqui, o somatório dessas ondas nada mais é do que o ciclo cardíaco. Temos uma aula completa sobre ciclo cardíaco. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição deste vídeo, tá? Você passa depois lá e acessa para você assistir a aula sobre ciclo cardíaco. Na verdade, o ciclo cardíaco, tá, é verificado eletricamente no eletrocardiograma. Muito bem. E aqui é o seguinte, olha lá. Esse eixo X é o eixo de tempo. Entendido? Ok? Esse eixo Y é o eixo de voltagem. Então você consegue verificar o tempo, consegue verificar a voltagem. Belezinha? Então olha só, um quadradinho pequeno desse aqui equivale a um tempo de 0,04 segundos. A atividade elétrica referente, ela durou 0,04 segundos. Seguindo o mesmo raciocínio, 5 quadradinhos pequenos equivale a 0,20 segundos. 5 quadrados grandes, olha só, eu tenho um quadrado grande aqui, 2 quadrados grandes, ó, o terceiro quadrado grande, o quarto quadrado grande, o quinto quadrado grande, somando isso aqui vai dar 1 segundo. Professor, quer dizer que no eletrocardiograma a atividade elétrica aqui, digamos, essa onda R, está numa distância, tá certo, de 5 quadrados grandes em relação à próxima onda R. Isso. Se essas ondas, tá, as ondas R estiverem equidistantes uma da outra, numa distância de 5 quadradinhos grandes, tá certo? Cada 5 quadradinhos grandes deste aí equivale a 1 segundo, entendido? Se as ondas estiverem equidistantes, seu coração está a 60 batimentos por minuto, porque a onda R dá exatamente a frequência cardíaca. Aí, quando o médico olha para o eletrocardiograma, o cardiologista olha para o eletrocardiograma, aí ele vê que as ondas R's estão sempre em intervalos de tempos fixos, equidistante uma das outras, e a distância de 5 quadradinhos grandes, então o coração está a 60 batimentos por minuto, frequência cardíaca considerada normal, ok? E assim vai sendo, mas não é só isso, claro, assim vai sendo feita as interpretações no eletrocardiograma.
Ora, 10 quadradinhos pequenos, que significa 10 milímetros, representa 1 milivolt. Aí você olha para cá, ó, QR. Essa onda QR aqui, você percebe que ela está ocupando um espaço equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,08 segundos, tá? Está ocorrendo essa frequência aqui. Entendido? Perdão, 0,08 milivolts aqui, tá certo? Ó, essa onda aqui, ó, essa onda P, tá? Ela está acontecendo, ok? Em 0,08 segundos, que é 2 quadrados aqui, ó. 2 quadrados aqui pequenininhos, ok? Belezinha? Show de bola? Beleza? Muito bem. Aí vamos lá. Ondas. Professor, o que significa a onda P? Essa onda P é a despolarização dos átrios. Representa o momento em que os átrios entram em contração. Chama-se sístole auricular. Essa onda P deve ter essas características aqui que você está vendo, ok? E deve durar 0,08 segundos. Não é isso? Ó, um quadradinho pequeno é 0,04, 2 quadradinhos é 0,08. Isso aqui é um eletrocardiograma absolutamente normal. O complexo QRS, ele representa a despolarização dos ventrículos. O que isso significa? As aurículas entraram em relaxamento, porque as contrações do coração são não simultâneas. Assista a aula de ciclo cardíaco, vou deixar o link na descrição do vídeo. Ok? Beleza? E o complexo QRS significa a despolarização dos ventrículos. Agora, os ventrículos entram em sístole ventricular, expulsando o sangue para a artéria aorta, expulsando o sangue para a artéria pulmonar, pelo lado direito, a aorta pelo lado esquerdo. E aí o que acontece? A onda T é a repolarização do ventrículo. Logo após uma sístole, volta-se para a diástole. A diástole é o relaxamento. Contraiu, sístole. Relaxou, diástole. Essa onda T representa exatamente o momento em que esses ventrículos que contraíram anteriormente voltam ao estado de relaxamento, diástole ventricular. Repolarização dos ventrículos, preparando-os para uma próxima contração. Aí você pergunta assim, professor, se a onda P é a despolarização dos átrios, ok? Sístole auricular, o complexo QRS é a despolarização dos ventrículos, a sístole ventricular, e a onda T é a repolarização dos ventrículos quando ele entra em diástole. Aonde está, professor? A diástole auricular, porque a onda P significa a sístole das aurículas, mas elas devem entrar em diástole para que os ventrículos se contraiam. Aonde está então a onda no eletrocardiograma que representa a repolarização atrial? Essa onda aí, tá, é chamada de onda T atrial. Ela encontra-se, ela não aparece no eletrocardiograma, subentende-se que ela está por trás da onda QRS. Porque se os ventrículos entraram em sístole, é porque os átrios entraram em diástole, porque a contração é não simultânea. Quando os átrios contraem, os ventrículos estão relaxados. Não é isso? Quando os ventrículos contraem, os átrios estão relaxados. É dessa forma que você interpreta os gráficos representados no eletrocardiograma, que representa as ondas da atividade elétrica do coração. Show de bola? Agora vamos ver algumas interpretações sobre o eletrocardiograma. Primeira interpretação é relacionada ao segmento ST. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Olha só, aqui é o segmento ST, ok? É essa faixa de segmento aqui, ó, ST. Ok? Perceba que parte desse segmento é uma linha reta, entendido? E a onda T é uma onda que dá essa curvinha aqui, ó, entendido? Que leva 0,08 segundos também, tá? Essa aqui é considerada o segmento ST normal, num eletrocardiograma normal. E aí
você pegou um eletrocardiograma e você verificou que o segmento ST apresentava esse desnivelamento de onda. Chama-se desnivelamento quando a onda não está onde deveria estar. E aí você percebe o seguinte, ó, o segmento ST, ele sofreu um infradesnivelamento, porque ele dobrou para baixo. Ele era para passar aqui, concorda ou não? Retinho aqui. Mas o que aconteceu? Ele dobrou aqui para baixo. Chama-se infradesnivelamento. E a onda T, que tem a parte redondinha aqui em cima, não tem, ele está pontiagudo. Entendido? O que significa, professor? Infradesnivelamento do segmento ST significa isquemia cardíaca. Professor, o que é isquemia? O coração não está recebendo oxigênio na quantidade que deveria receber. Isso pode comprometer consideravelmente o seu funcionamento, levando o indivíduo a um ataque cardíaco ou a um infarto do miocárdio. Aí olha só, as células do músculo cardíaco estão funcionando, o músculo está trabalhando, o coração está impulsionando o sangue, funcionando razoavelmente, mas recebendo menos oxigênio do que deveria receber. Então o indivíduo faz o eletrocardiograma e identifica um infradesnivelamento do segmento ST, significa que ele está com isquemia cardíaca, vai ter que se submeter a uma bateria de exames para descobrir por que isso está acontecendo. Geralmente isso está acontecendo por causa de problemas relacionados à arteriosclerose, formação de placas de gorduras nas coronárias, diminui o diâmetro das coronárias, passa menos volume de sangue, é menos nutriente para as células cardíacas, é menos oxigênio para as células cardíacas. Beleza? No outro caso, no outro eletrocardiograma, o segmento ST dobrou para cima. Olha aí, dobrou para cima. Beleza? Chama-se supradesnivelamento ST. Se está havendo supradesnivelamento ST, está aparecendo no eletrocardiograma, lesão celular cardíaca, necrose do tecido, aquela área que não recebeu oxigênio como deveria, o tecido entrou em necrose e, na verdade, o que aconteceu, o indivíduo está infartado, ele sofreu um infarto do miocárdio. Aí o seguinte, se o infarto do miocárdio for muito leve, ele pode não aparecer no eletrocardiograma. Mas se o médico ainda suspeita que o indivíduo está infartado, ele fará um exame de sangue, porque existe um marcador bioquímico que aparece no sangue, entendido ou não, num caso de infarto do miocárdio, que é a troponina. A troponina é uma proteína que está associada à actina do tecido muscular. É ela quem reage com o cálcio para que haja a exposição dos sítios combinatórios da actina, para que possa haver a contração muscular, tá certo? É bom você estudar tecido muscular, entendido, para você entender melhor sobre isso, certo? Mas aí é o seguinte, esqueça tudo que eu falei e tropomina no sangue, que é uma proteína ligada às fibras de contração muscular, significa dizer que o indivíduo foi infartado, porque às vezes o infarto não aparece no eletrocardiograma por ser muito leve. Então você identifica com precisão caso haja tropomina no sangue. Mas infarto expressivo leva ao supradesnivelamento do segmento ST. Aí, se eu tiver uma onda T nessa situação aqui, ó, perceba que parte do segmento ST está normal e ele está pontiagudo, voltado para cima, isquemia subendocárdica. Se voltado para baixo, eu tenho isquemia subepicárdica. Isso vem de epicárdio e endocárdio. A camada externa, entendido, do músculo cardíaco chama-se epicárdio, a camada interna chama-se endocárdio. Tá? E a camada mediana, que é a camada mais espessa, chama-se miocárdio. Mas quando nos referimos ao músculo do coração, falamos sempre em termos de miocárdio, mas ele tem, na verdade, 3 camadas básicas musculares. Então, se eu tiver uma isquemia subendocárdica ou subepicárdica, isso indica que o indivíduo sofre de um problema chamado angina do peito. Ele é um indivíduo anginoso.
Belezinha? E a angina caracteriza exatamente por uma dor precordial muito forte no coração. O indivíduo tem que ser socorrido imediatamente ao hospital. É uma dor que dura cerca de 5 a 15 minutos, mas ele precisa ser socorrido ao hospital para que isso não se agrave e não leve o indivíduo a um óbito. Então, olha só. Existe um macete sobre frequência cardíaca que é o seguinte, tá? Se as ondas R, porque uma onda R e outra onda R me dá a frequência cardíaca, se essas ondas R estiverem a 1 quadrado de diferença, né? 1 quadrado de diferença entre duas ondas R significa 300 batimentos por minuto, 2 quadrados de diferença, 150 batimentos por minuto, 3, 100 batimentos por minuto, 4, 75 batimentos por minuto, 5, 60 batimentos por minuto. Entendido? Ó, é essa distância aqui entre essas ondas R's. É elas quem irão me dar a frequência cardíaca num eletrocardiograma. Beleza? Professor, qual foi a questão de eletrocardiograma que caiu no Enem? 2016 foi essa questão aqui. Olha só. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é: letra A, normal; B, acima do valor ideal; abaixo do valor ideal; próximo do limite inferior; próximo do limite superior. Bom, então eu tenho que verificar as ondas R's e calcular a frequência cardíaca para identificar o número de batimentos por minuto e responder a questão. Vamos lá? Então, olha só, vejamos aí como é que a gente pode resolver isso. Primeiro, frequência cardíaca é o número de vezes que o coração contrai por unidade de tempo. E aí, olha só, a frequência de qualquer coisa é igual ao número de qualquer coisa dividido pelo tempo. E aí você, quando olha aqui para essa faixa de eletrocardiograma, você verifica que há 3 pulsos R. Concorda ou não? Porque essa onda aqui é a onda R, é a onda P, né? P, complexo QRS e a onda T. Então eu tenho o quê? 3 pulsos, que equivale a ondas R, que me dão a frequência cardíaca. Eu tive então 3 pulsos, 3 ondas R's, no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Aí, como é que eu faço? O meu número de pulsos é 3, o tempo é 6, dividindo isso aqui, o que é que eu tenho? 0,5 batimentos por segundo. 0,5 batimentos por segundo equivale, professor, a quantos batimentos por minuto? Fazendo por partes, entendido ou não? Olha só, sendo assim temos, ora, 0,5 está para 1 segundo, x está para 60 segundos. Fazendo aqui a regra de 3, o que é que você vai perceber? X será igual a 60 vezes 0,5. Professor, eu podia ter feito direto? Podia, mas eu quero lhe mostrar o passo a passo. 60 vezes 0,5 vai me dar 30 batimentos por minuto. Ora, se está a 30 batimentos por minuto, está abaixo do valor ideal. Ele deu o valor ideal entre 60 e 100 batimentos por minuto. Beleza? Show de bola? Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula, baixe o Bioese com questões sobre eletrocardiograma para que você possa exercitar o conteúdo aprendido e acesse também o link para assistir a aula sobre ciclo cardíaco. Beleza? Nos encontramos na próxima aula então. Tchau!